Agora eu vou ensinar você como é que você faz no Corel para vetorizar uma fachada. Isso aqui é uma fachada de um prédio, nesse caso aqui é de uma clínica odontológica. A gente precisa deixar assim perfeita para o pessoal da gráfica imprimir essa fachada perfeitamente, ó, com a logo e com os textos perfeitos, com a linha perfeitinha. Só que o cliente não vai te mandar assim, ele vai te mandar provavelmente uma arte em baixa qualidade, normal que ele tirou uma foto ou alguma logo em baixa qualidade que ele tenha. E a gente precisa deixar desse jeito. Então vamos começar do zero a aprender a fazer isso daqui também. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente vai fazer tanto a logo da pessoa, vetorizar a imagem, quanto nós vamos também vetorizar da qualidade para textos. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu já sei que a fachada dessa pessoa tem 4,77 m por 1,08 m. Então, vamos criar um novo arquivo com 4,77 m. Eu vou deixar redondo, 5 por 1,10 m. Só para efeito de ensino. E se você não quiser, você pode fazer qualquer tamanho. Depois você pega e pega o tamanho exato que você tiver lá com o profissional, com o pessoal da gráfica ou quem te pediu o serviço. Então vamos lá, a gente tem aqui um quadro. Agora eu vou vir aqui no arquivo, vou importar a imagem que o cliente me mandou. Um exemplo, ó. Vou clicar aqui e vou importar. Se eu clicar aqui para importar essa imagem, eu aproximar ela, ó, você vai perceber que a imagem que o cliente mandou, ela tá toda feia, ó. Tá toda serrilhada, a logo tá toda serrilhada. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar essa imagem aqui, ó, vai aumentar ela um pouquinho, rolar com o mouse para aumentar o nosso zoom, e a gente vai tentar fazer esse rastreio rápido, para ver se de forma rápida a imagem fica em boa qualidade. Ó, rastreio rápido. Se eu vier aqui para rastrear agora, eu vou perceber que, diferente, por exemplo, aqui desse todo serrilhado, ó, ele já melhorou. Olha como que ele melhorou. Olha como que tá bom. Olha que legal. Aqui também, ó, já melhorou para mim a foto. Só que tem um detalhe. Neste caso aqui, vai depender muito da arte que você estiver fazendo. Neste caso, ó, ele veio com algumas letras erradas, o Evolution não veio total. E se você aproximar bem mesmo, você percebe que mesmo assim, ó, ele veio quebrado, ele não veio legal, ó. Ó como que tá feio a fonte. Esse Volte a Sorrir, por exemplo, ó, se você aproximar mesmo, o V, ó, a gente vê que ele tá um pouco torto. Aqui no encontro do V também tá torto, tá vendo? Não tá aquele V bonitinho, igual uma fonte bonita. E se a gente aproximar também o dentinho aqui, a gente percebe que ele não tá muito legal, ó. Ele melhorou bastante, só que ele ainda assim não tá uniforme. Então o que a gente pode fazer? Vamos ter que fazer manualmente esse tipo de serviço aqui. Vamos fazer em duas partes, a imagem e depois o texto. Primeiro, a imagem, o que a gente pode fazer? Vamos redesenhar essa imagem aqui. Então, a gente vai vir aqui com essa ferramenta Basepline, ó. E a gente vai vir linha por linha. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou vir, ó, tá vendo a linha? Vou contornando o meu desenho para mim ir fazendo ele perfeitamente. E essa ferramenta, ela já faz a curva, ó. Se eu pegar ela aqui, ó. Vou clicar aqui para fora, só para você ver. Tá fora o desenho. Mas a hora que eu subir, olha que legal, ela vai fazendo a curva para mim. Então, com a prática, você vai fazendo ótimas curvas, ótimas linhas. E essa ferramenta ela é muito legal, que ela ajuda. Cheguei aqui, dou um clique, dou um outro cliquezinho aqui para fazer a curva, ó. Clique, clique, clique e vou fechando, ó. E vou voltando no arquivo, vou voltando no meu desenho. Porque ele tem que começar e ele tem que fechar para poder ter o começo e o fim do desenho. Ele não pode terminar no meio do caminho, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Vem, vem, vem e eu vou clicar e fechei. Pronto. Então aqui meu arquivo, ó, se eu pegar aqui a ferramenta do mouse, essa primeira aqui, setinha, e puxar essa parte, ó, eu vou ver que eu já fiz a ferramentinha aqui, eu já fiz a curva certinha. Eu posso pintar de qualquer cor, ó, amarelo, verde, azul, que ele vai ficar do jeitinho que estava o original, tá vendo? Do jeitinho que estava o original. Então, fui bem sucedido aqui. E o mesmo vou fazer aqui com esse outro contorno. E um detalhe, ó, vamos supor que eu comecei aqui, só que eu fiz tudo errado, ó. Fiz errado. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Se eu quiser desfazer isso que eu fiz, é só eu clicar para deletar e ele sai. Ou então, ó, peguei e fiz errado aqui. O que eu posso fazer? Dá Ctrl Z. Ctrl Z. Aí ele volta o que era antes.
beleza? Então, beleza. A primeira coisa é fazer o desenho. É só fazer o contornozinho, depois você vai clicar nesse contorno que você fez e colocar a cor a cor do desenho. Se você quiser, você pode usar o próprio conta-gotas, que ele vai lá e ele vai puxar a gota certinha, a cor certinha do original. Nesse caso meu, a parte de baixo é branca, né? Então ficou branco. Feito os desenhos, aqui eu não vou continuar porque você já aprendeu. Feitos os desenhos, agora a gente vai para o texto. A forma mais certa de você colocar um texto perfeito é escrever ele. Então você vai vir aqui na ferramenta A, que é a ferramenta de texto, e você vai clicar em algum momento aqui, em qualquer lugar, e vai digitar volte a sorrir. Muito bom. Só que, em alguns casos, você vai perceber que essa fonte aqui não é a mesma que está lá. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou colocar uma cor amarela só para a gente poder comparar, ó, clicando aqui em cima só para a gente ver. Ela tá quase igual, ó. Em alguns casos pode ser que o cliente aceite essa fonte, ela passa. Só que tem alguns casos que o cliente não aceita. Aqui está muito próximo, então provavelmente o cliente vai aceitar. Mas tem alguns casos que o cliente não aceita. Então o que você pode fazer? Vou clicar aqui em azul, só para a gente comparar aqui, para a gente ver melhor. O que você pode fazer? Você pode dar 2 cliques, selecionar todo o texto e vir aqui em cima, ó, e ver se você tem uma fonte que é mais próxima da fonte do seu cliente, a fonte da sua arte. Aqui tem vários modelos aqui que você pode escolher. E se de repente não for nenhum desses modelos aqui, o que você pode fazer? Se não for nenhum desses modelos, se tiver algum que não bater. A gente vai usar um site que ele identifica a fonte para nós. Olha que legal. Então já ajuda a gente, ele identifica e a gente vai baixar a fonte certinha que a gente quer. Então, você vai entrar aqui no Google e vai digitar What's My Font. Esse primeiro, ó, what are the fonts? myfont.com. Você vai clicar aqui, ó, e você vai fechar essa tela aqui de propaganda e você vai fazer um upload. Vamos procurar essa foto aqui do arquivo que o cliente te mandou. Você vai selecionar a palavra que você quer, por exemplo, ó, volte a sorrir. Selecionei ela aqui. E vou identificar fonte. Então, dessa parte desse texto, volte a sorrir, eu vou clicar em identificar fonte. Ele está lendo essa volte a sorrir e ele já está me dando aqui ó, qual que são as fontes iguaizinhas a ela, ou o mais próximo possível. Olha que legal. E aqui nesse estúdio, aqui nessa palavrinha aqui, você pode escrever a mesma palavra que você quer, ó, volte a sorrir. Para você comparar aqui a fonte, ó, isso aqui são fontes com seus nomes, ó, Golka, S-Mono, que por aí vai. Então aqui eu já descobri, por exemplo, que o Volte a Sorrir, ele tá quase igual a essa fonte Golka Semi Bold. Como eu já sei que é, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google de novo, no navegador, Google, lá, e vou digitar assim, ó, o nome da fonte aqui, ó, Golka Semi Bold. Então eu vou vir aqui e vou digitar Golka Semi Bold. Ó, Golka fonte Semi Bold. Fonts free, é grátis. Então eu vou clicar aqui, ó. É essa fonte mesmo que eu quero. E eu vou fazer o download dela. Então vamos lá. Download, um arquivo, download. Você pode usar vários sites aí de baixar a fonte. Não precisa ser essa não, pode ser qualquer uma, ó. Então entramos aqui, Golka, né? Vamos abrir a fonte aqui lá nos downloads onde a gente baixou ela. Eu vou vir aqui e vou clicar no em extrair essa fonte para abrir para mim a fonte. Ó, abriu aqui o arquivinho da fonte. E ela tem duas opções. Eu vou clicar aqui, vou dar 2 cliques e vou instalar no meu computador essa fonte. Ó, já até existe, mas eu vou instalar de novo. É a Golka, ó. Vou instalar essa daqui também. 2 cliques e instalar. Pronto, já existe, mas eu vou substituir, porque estou dando exemplo aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Corel, eu vou de novo dar 2 cliques para selecionar ela. E como eu já instalei ela, ela vai entrar aqui nas minhas fontes do meu computador. Então, se eu procurar por Golka aqui em G, ou apenas digitar lá em cima, Golka, ele vai me dar lá, Golka, tá vendo? Golka
Golka Med, tem ela fininha, tem ela grossa. Então aqui eu acho que vai ser essa aqui, ó, Golka, tá vendo? E aqui ela pegou e puxou a fonte perfeitinha minha do meu arquivo, ó, Golka. Vou puxar aqui, ó lá, olha aqui, ficou perfeito, é a fonte original mesmo. Olha aqui, ó, mudando a cor só pra ver, ó, ficou original. Então dessa forma eu peguei e usei a fonte original. A mesma coisa com o Evolution, vou lá, procuro alguma fonte e se for perfeita eu vou lá e faço. Então aqui, ó, A, que é o texto, e Evolution. Evolution. Aqui ela tá até espaçando, eu vou dar um espaçamento aqui entre as fontes, entre cada palavrinha, ó. Evolution. Clico na ferramenta do mouse e por aqui nesse cantinho eu posso puxar para mais, para menos, eu posso fazer o que eu quiser. Clico com o mouse, ó. Deixa eu colocar uma outra cor amarela aqui, selecionar tudo, amarelo, só para a gente poder colocar ali no preto e enxergar melhor. Ó, Evolution. Seleciono um pouquinho menos, estico, diminuo. Aqui nesse caso foi dado mais espaço ainda, ele deu 2 espaços, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e, opa, 2, 2, prontinho. Posso até pôr por cima do Evolution para ver se ele vai bater certinho, ó. Evolution, ó que legal. Ficou muito próximo mesmo do que eu queria. Tudo bem, não vai ter problema esse detalhezinho não. Então eu percebo que aqui agora eu fiz uma fonte muito parecida. Essa fonte aqui, ó, é a fonte Arial, que é a básica. Você pode procurar aqui as fontes para ver qual que bate, ou ir lá no site e ver se tem alguma que bate melhor ainda. Mas dessa forma, ó, eu vou conseguir fazer ela perfeitamente. Se eu vir aqui, ó, pegar o arquivo, puxar o original e deixar só o que a gente já está fazendo aqui, ó, deixa eu pintar tudo de azul para ver. Ó, ele já está me fazendo o vetorzinho, só fiz um pedaço, o volte a sorrir, o evolution do jeito que eu quero. E dessa forma eu vetorizo tanto uma imagem quanto um texto. E dessa forma, se eu for perto, ao próximo, aproximar, ele está perfeito, porque a fonte deixou o texto simplesmente perfeito. Então é dessa forma que a gente pega e faz vetorização de fachada, de banners, de qualquer tipo de propaganda para qualquer tipo de empresa que tenha a logo e o texto.